Oi! Oi, turma, tudo bem, gente? Estamos voltando, né? E agora hoje estudando as... Puxa, que coração apaixonado! Porque nós estamos estudando as conjunções integrantes. Olha aqui as conjunções integrantes. Que conjunções são essas? Ah, as conjunções que e se. Duas conjunções integrantes, certo? Essas conjunções, o que e o se, tem sempre, né, o valor de isso. E elas introduzem as orações subordinadas, substantivas, objetiva direta, objetiva indireta, a completiva nominal e outras. Só que agora, nesse momento, nós vamos estudar apenas essas três, tá bom, gente? Objetiva direta, objetiva indireta e a completiva nominal. São introduzidas pela conjunção, pelas conjunções integrantes que e se, porque são elas que iniciam, né, as orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas são iniciadas sempre, né, por esses conectivos, o que e o se. Sempre esses termos, né, têm o valor de isso. Vamos ver de perto, isso de perto. Então, é isso que nós vamos estudar agora. As orações subordinadas substantivas objetivas direta, objetiva indireta e completiva nominal. Vejam, conjunção integrante. Qual a função dessa conjunção integrante? Ela introduz, né, as orações que podem ser substituídas pela palavra isso. Ué, como é isso? Como funciona? Assim, olha. Quais são as conjunções integrantes que nós falamos, né? Quais são essas conjunções integrantes? Muito bem, o que e o se. Todas as vezes que essa conjunção integrante aparece, o que ou se, e você puder substituir pela palavra isso, você vai ter uma conjunção integrante, certo? Porque esse que, ele tem outras funções, mas nesse momento só está nos interessando, né, esse papel desse que como conjunção integrante. E como é que eu sei que o que ou se é uma conjunção integrante? Quando eu posso substituir pela palavra isso. Vejam, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Cadê o quê? Aqui, olha. Achamos isso. Oba, eu encontrei um que e este que tem um valor de isso. Então, esse que é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, o que vai acontecer com ele? Ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Achamos isso. Olha, gente, vocês observam que todo o restante da oração tem um valor de isso, certo? O que é responsável por isso. Então, a oração inteira, né, é uma oração subordinada substantiva. Orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas condições integrantes que e se. Tá bom, gente? Que e se. Como é que eu sei que é condição integrante? Quando tem um valor de isso. Agora vamos. Vamos estudar agora, nesse momento, a objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Certo? Lembra daquela que no ano passado a gente ficava naquela brincadeira? Faz a pergunta, o quê? A mesma coisa ocorre aqui. Olha, é aquela que funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Vejam, eles não permitem que os índios vivam em paz. Então, eu tenho aqui, ó, eles não permitem isso. Ah, o que tem um valor de isso. Então, eu sei que esse que está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Tá bom, gente? Por quê? Porque o que tem um valor de isso. Oração subordinada substantiva. Qual a classificação? Olha, eles não permitem
O que? Eu fiz a pergunta o que? Ah, então ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Muito bem, gente. Então, a primeira oração, aquela que não tem o conectivo, é a oração principal. Oração principal. E a subordinada, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por que eu sei que ela é substantiva? Porque o que tem um valor de isso. Por que eu sei que ela é substantiva, objetiva, direta? Ele tem um valor de isso. E olha, o verbo é um verbo transitivo direto. Eles não permitem o que. Eu fiz a pergunta o que. Então, toda oração vai ter o valor de objeto direto. Por isso ela é objetiva direta. Continuando, vejam. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu faço a pergunta o que. Então, qual é a estrutura básica da oração principal? Sujeito mais verbo transitivo direto. Ela disse. Sujeito mais verbo transitivo direto. Ela disse que ouviu. Ela disse o quê? Ela disse isso. Ah, eu já sei que é subordinada substantiva, porque o que tem um valor de isso. Ela disse o quê? Ah, subordinada substantiva, objetiva, direta. Muito bem. Sujeito mais verbo transitivo, objeto mais verbo transitivo direto e indireto, mais objeto direto e indireto. Ela informou-lhe isso. Ela informou-lhe o quê? Certo? Então, novamente, eu tenho oração subordinada substantiva, objetiva, direta. E vamos continuar agora vindo a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Agora é diferente. Olha a pergunta que eu vou fazer. De quê? Certo? É aquela que funciona como objeto indireto da oração principal. Ninguém desconfiava. Oração principal. Ninguém desconfiava. Olha a pergunta que você faz. De quê? Certo? Ninguém desconfiava. Isso. De isso. Disso. Ok, gente? Então, olha, observe que o verbo faz a pergunta. E ele faz a pergunta de quê? Então, eu tenho oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Vamos só lembrar porque ela é uma oração subordinada substantiva, porque ela tem o valor de isso. Ninguém desconfiava isso. Disso, porque quem desconfia, desconfia de alguma coisa, de isso, disso. Certo? Então, a primeira, aquela que não tem o conectivo, né? É a oração principal e a outra, a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. A oração objetiva indireta liga-se ao verbo da oração principal com preposição. Ela tem sempre uma preposição. Ela indica o alvo ou destinatário do processo verbal. Continuando com as objetivas indiretas. Elas exercem a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Olha, os enfermos necessitam. Quem necessita, necessita de quê? Disso. Ah, é uma subordinada substantiva, porque o que tem o valor de isso. Eu estou dizendo disso porque é de mais isso, disso, certo? Então, necessitam de quê? Quando eu faço a pergunta de quê, eu tenho uma objetiva indireta. Então, essa oração que está sublinhada, aqui em vermelho, destacada, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Certo? Olha a outra. Ela me convenceu. De quê? Ah, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Eu fiz a pergunta de quê? Ainda, essa parte aqui lá do livro, né? Período composto por subordinação, oração principal. O garoto gostaria de que a mãe não tivesse jogado os tênis fora. Quem gosta, gosta de quê? Ah, já sei que ela é uma objetiva indireta. Né? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Vejam que esse que tem o valor de isso, tá bom, gente? Não esqueçam. As orações subordinadas também, elas podem, substantiva, podem ser também completivas nominais. Muito parecidas com as objetivas diretas, porque eu também faço a pergunta de quê? Ai, professor, e qual a diferença entre a objetiva indireta e a completiva nominal? Tudo bem, gente, legal. As orações subordinadas e substantivas completivas nominais, elas exercem a função de complemento nominal de um termo da oração principal. Vejam, tenho medo de que você não volte. Observe aqui, olha. Tenho medo de quê? Ah, eu fiz a pergunta de quê? Por que ela é completiva nominal, professora?
Porque medo é um nome. Ela completa o sentido do nome. Por isso ela é oração subordinada substantiva completiva nominal. Vou voltar na página anterior. Vejam na página anterior, né? Vocês observem, na página anterior, o objetivo indireta é o verbo que pede complemento. O garoto gostaria de quê? Eu faço a pergunta de quê, só que quem faz a pergunta é o verbo. Quando o verbo faz a pergunta de quê, eu vou ter uma objetiva indireta. Aqui é bem diferente, aqui quem pede o complemento é o nome, por isso ela é completiva nominal, porque ela completa o sentido do nome. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Restou esperança. De quê? Esperança é nome. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ok, gente? Vamos fazer aqui a diferença entre objetiva indireta e completiva nominal? Porque as duas eu faço a pergunta de quê? Bom, apesar de muita semelhança do plano formal, a substantiva completiva nominal não se confunde com a objetiva indireta. Por quê? A substantiva completiva nominal liga-se ao nome da oração principal. Olha, ninguém teve dúvida de quê? De que ela mentiu. Então, quem pede esse complemento é o nome. Então, ela vai ser completiva nominal. A objetiva indireta liga-se a um verbo da oração principal. Ninguém duvidou. De quê? De que ela mentiu. Quem pede o complemento aqui no caso é um verbo. Duvidou é um verbo. Então, por isso, ela é objetiva indireta. A completiva nominal completa o sentido do nome. A objetiva indireta completa o sentido do verbo transitivo indireto. Ok? Oba! Todo mundo sabendo! E agora? Vamos testar aí esse aprendizado, ver se ele aconteceu realmente, tá bom, gente? Vamos testar o aprendizado na frase. Rosalina tinha certeza de que estava pronta para ser mãe. A oração sublinhada é de que estava pronta para ser mãe. Primeiro você faz, Rosalina tinha certeza. De quê? Eu fiz a pergunta disso, tinha certeza disso. Subordinada substantiva. Mas subordinada substantiva o quê? Certeza é um nome. Está completando o nome. Então, já sei que ela vai ser o quê mesmo, gente? Oba! Completiva nominal. Muito bem, gente. Completiva nominal. E agora? Lembro-me, eu estou aqui, de que, lembro, de que, olha a preposição. Disso. Tem uma preposição antes do que, completa o sentido do verbo. Eu estou lembrando que ela se trata de uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Muito bem, gente, a brincadeira continua. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. E agora? Certeza. Fácil, certeza é nome. Então, se certeza é nome, nós temos uma completiva nominal. E vamos que vamos, né? Ele disse isso. Ele disse o quê? Isso, eu sei que ela é subordinada a substantivo, porque tem o valor de isso. Ele disse isso. Mas dentro das orações subordinadas substantivas, qual é a classificação dessa oração? Ele disse o quê? Sempre que eu faço a pergunta o quê, ele é objeto direto. Então, eu vou ter objeto direto. Agora, na ordem, se confessou, não sei isso. Se confessou. Objetiva direta e objetiva direta. Então, nós vamos ter ambas orações subordinadas substantivas, objetivas diretas. Continua. Analise as orações subordinadas substantivas. Vamos ver. Na última aula nós estudamos uma subjetiva, né? A subjetiva é aquela que tem um valor de sujeito. E agora estudamos objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal. Vamos ver?
Desconfiamos de quem muito nos elogia. Desconfiamos nós. Ah, tem sujeito. Desconfiamos de quê? Ah, eu fiz a pergunta de quê e quem pede esse complemento é um verbo. Então é o quê? Tem a função de objeto indireto. Então ela é o quê, gente? Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Ok? Vamos lá, continua. Nós decidimos. Isso. Eu já sei que ela é subordinada substantiva, porque ela toda tem um valor de isso. Introduzida por o quê? Que é uma condição integrante, porque tem exatamente dar esse valor de isso a toda a oração. O complemento é toda uma oração, que tem um valor de isso. A pergunta que eu faço, qual a pergunta? Nós decidimos. O quê? Fiz a pergunta o quê? Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok, gente? Muito bem. E agora? É necessário. O quê? Eu estou fazendo a pergunta o quê? Só tem 2 casos que eu faço a pergunta o quê? Quando ela é objetiva direta ou quando ela é subjetiva. Nessa objetiva direta eu tenho o sujeito. Nós decidimos. Observe como nessa que nós não temos o sujeito. É necessário. Ah, não tem sujeito, então ela tem um valor de sujeito. Então, qual vai ser a classificação? Oração subordinada, essa não, a outra, né? Essa é uma objetiva direta, está completando o sentido do verbo, o sujeito está aqui, olha. Olha, o sujeito está aqui, quando o sujeito está aqui e eu faço a pergunta o quê? Então ela vai ter a função de objeto direto. Ela é oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui não, não tem sujeito, olha. Não tem sujeito. Eu fiz a pergunta o quê, mas o sujeito não apareceu na oração principal, então o sujeito está na oração subordinada. Então, qual vai ser a classificação? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela tem o valor de sujeito. Fiz a pergunta o quê e o sujeito não estava na oração principal. Parabéns, gente, é isso aí. Agora vamos ver a última. Ah, ficou fácil. Eu tenho vontade de quê? Eu fiz a pergunta de quê? Mas vontade não é nome. Aliás, vontade não é verbo, é nome. Tenho vontade de quê? Fiz a pergunta de quê? O nome. Então, eu já sei que ela vai ser uma completiva, certo, gente? Vamos só retomar aqui a outra, né? A primeira subjetiva saiu aí, vamos colocar. Essa aí é subjetiva. Agora, tenho vontade. Vontade de quê? O nome pede complemento. Quando o nome pede complemento, nós temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por que ela é completiva nominal? Porque ela completa o sentido do nome. Ok, gente? Parece que ficou prático. Repitam isso aí. Aí tentem apagar, vão vendo novamente. Tá bom? Então, foi um prazer enorme, é sempre bom estar com vocês. Participe, eu estou acompanhando. Logo, logo eu vou estar dizendo aqui o nome, né? Na verdade, os nomes dos alunos que estão nos comentários, né? Muita gente no comentário está participando direitinho, a Virlânia está participando, o Felipe está participando, tem outros mais, eu já estou de olhar nos comentários, eu quero ver todos vocês participando nos comentários, tá bom, gente? Tem um qualitativo legal, porque quando você participa dos comentários lá no YouTube, é sinal de que você está assistindo, você está interagindo. E é esse o meu desejo, de ficar sempre, sempre interagindo com vocês. Fiquei lá respondendo lá o pessoal. Então, vamos lá, terminando a aula aqui, vamos lá para os comentários, para saber como é que ficou a aula, para saber se aconteceu alguma dúvida, para eu estar repetindo isso aqui com vocês. Bora lá? Agora é hora dos comentários. E claro, sempre que a gente vê um conteúdo, né? Nós temos, calma aí, não vamos para o comentário agora não. Analisem só aí a nossa tarefa, páginas 98 até a página 106, tá bom? Só um pouquinho, anotem a tarefa, vão lá para o comentário, depois retomem, né, a tarefa novamente. Então ficou bem mais fácil agora
fazer a tarefa, tá bom? Então calma, calma um pouquinho, né, gente? Valeu, gente. Até a próxima.